Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal do Tom. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a área profissional que eu atuo, que é a área de mídia, né? Hoje em dia, né, você ouve falar muito de tráfego pago, você tem bastante pessoas, né, que trabalham com isso, né, principalmente depois da pandemia, né, que a gente começou a ter um boom de profissionais nessa área, né? Mas antes de existir o tráfego pago, existia a área de mídia dentro das agências de publicidade. Então, para quem não conhece, para quem não vem desse universo de agência de publicidade, você tinha um tripé, né, dentro das agências. O que era esse tripé? Você tinha a área de atendimento, que era responsável por negócios, então a área de atendimento trazia, além de trazer novos clientes, né, junto com a parte de prospecção, ela garantia que esses clientes permanecessem dentro da agência por meio de um bom relacionamento, por meio de fazer o atendimento do cliente, para fazer a gestão do projeto desse cliente e tentar vender novidades, vender novos projetos para esse mesmo cliente com o passar do tempo. É... Outro tripé também muito importante dentro das agências é a área de criação, que é a área das ideias, aquela área que geralmente cria as ideias, aquela área que pensa em como comunicar melhor com o consumidor, aquela que tem aquelas grandes sacadas, aquelas grandes ideias que geralmente ganham prêmios, enfim, que faz com que as marcas fiquem totalmente conhecidas, né, que criam grandes cases, como a gente já teve no passado na área da publicidade. E o outro tripé muito importante é a área de mídia, que é a área que garante que a comunicação daquela agência vai chegar no consumidor. Como que eu enxergo, tá? É o meu ponto de vista. Imagina que tem uma pessoa dentro da agência que tem uma grande ideia. Essa pessoa, ela tem essa grande ideia, ela comunica essa grande ideia para todas as pessoas da agência. Você tem o copywriter, que era o antigo redator, que era responsável por transformar aquela ideia num conteúdo, num publi editorial, enfim, numa publicação que pudesse ser como se fosse um conteúdo de relações públicas. Você tinha o designer, que ele tinha que pegar aquela ideia e transformar aquilo em imagem, né, em conceito. Você tinha que pegar o web designer, que tinha que pegar aquela ideia, aquela imagem, transformar em código de programação e criar um site para poder comunicar. E por fim vinha a área de mídia, que era responsável por entregar essa comunicação para o consumidor. E a área de mídia, por que ela sempre foi um tripé muito importante? Por quê? Porque é na área de mídia onde as empresas apostam a maior parte do seu orçamento. Por quê? Porque eles pagam para a agência para poder ter a grande ideia, que paga as horas dos seus profissionais, mas no final das contas, para você poder colocar o seu anúncio na Globo, na Record, na Band, num jornal, você tinha que desembolsar uma verba extremamente absurda. Nos outros vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre custos de campanhas publicitárias feitas em outras frentes que não sejam redes sociais. A gente vai chegar lá. Mas imagina só, no passado, uma empresa, vamos falar lá em 1986. Imagina uma empresa sem Google Ads, sem Instagram, sem tráfego pago, sem métrica em tempo real, sem saber o que é um algoritmo. Imagina se você quisesse vender um produto lá em 1986, por exemplo, como faria para alcançar milhões de pessoas? Então, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouquinho sobre essa história e os desafios que a gente tem na área de mídia para poder criar um planejamento de mídia hoje com tanta oportunidade e opções de mídia que a gente tem no mercado atualmente. Em 1986, a televisão não era apenas um canal de comunicação, era o canal. Sem a internet ou streaming, a atenção das famílias no horário nobre estava 100% concentrada na tela da TV. E o segredo aqui eram duas coisas, os jingles e os slogans. Como não dava para clicar em um link para comprar, o anúncio precisava gritar na cabeça do consumidor até que ele fosse na loja no dia seguinte. As marcas investiam milhões em música chiclete e superproduções com apelo emocional ou cômico. Se o seu jingle virasse piada ou fosse cantado pelas crianças da escola, sua campanha era um sucesso absoluto. Além disso, as grandes marcas compravam as cotas de patrocínio direto para associar seu nome aos programas de maior audiência. Se a TV gerava desejo, a mídia impressa vendia o conceito e os detalhes. Anunciar em revistas de grande circulação era sinônimo de prestígio. Eram anúncios de página inteira ou dupla, com fotografia impecável e textos longos. Sim, as pessoas liam textos longos nos anúncios. Era onde marcas de carros, cosméticos, cigarros vendiam estilo de vida. Já os jornais diários dominavam o varejo local. Ofertas do dia, classificados e comunicados urgentes iam direto para o papel do jornal, que chegava logo cedo na mesa do leitor. Agora a gente vai falar do rádio e da mídia exterior, que dominavam as ruas. Quando o consumidor sair de casa, a estratégia muda para o rádio ou para as ruas. No rádio, o destaque eram os testemunhais. O próprio locutor lia propaganda ao vivo, com aquela voz marcante, trazendo total credibilidade para a loja da cidade. Nas ruas, o outdoor reinava. Mas não para por aí. Em 1986 era incrivelmente comum ver fachadas de estabelecimentos, muros e prédios inteiros pintados à mão, com marcas de bebidas, fumo e combustível. A cidade inteira era um grande painel publicitário. Tá, Tom, mas
Será que nessa época existiam conversão diretas? Sim, elas existiam. E como que o cliente achava o negócio? Então, se você tinha uma empresa local ou prestava um serviço, existir nas páginas amarelas, por exemplo, das listas telefônicas não era opcional, era questão de sobrevivência. Outra ferramenta fortíssima era a mala direta, o envio de catálogos e cartas pelos correios para a base de clientes. E para medir o retorno das campanhas impressas, as marcas usavam os famosos cupons recortáveis. Você recortava a promessa da revista, preenchia à mão e mandava pelo correio para receber uma amostra do desconto. Você conseguiu acompanhar toda essa evolução que a gente teve e a grande diferença? Hoje a gente trabalha com tráfego pago, a gente tem plataformas que nos trazem informação de público, de consumidor em tempo real, né? Mas imagina, lá nos anos 80, né, que a gente não tinha essa métrica em tempo real, como que a gente sabia, como que a gente fazia para medir o sucesso de uma campanha, né? Então você já parou para pensar nisso? Então as campanhas geralmente elas eram medidas por empresas de auditoria que fazia pesquisas de mercado para poder entender se aquilo realmente estava funcionando bem. Claro que por amostragem, né, era uma estatística, não tinha como saber se todo mundo gostou daquela informação. E uma outra coisa também que as empresas faziam para poder testar e saber se aquela mídia deu certo ou não, era o caixa no final do mês. Então eles sempre faziam um de para. Então nós saímos de para aqui, quando a gente compara o mês A com o mês B. No mês A a gente não tinha publicidade, no mês B a gente colocou numa TV, num rádio ou a gente utilizou qualquer outro tipo de comunicação. E com isso, as empresas conseguiam ter noção se realmente as campanhas publicitárias delas faziam efeitos e traziam resultados como elas realmente gostariam. Então, a gente não tinha naquela época dados ultra segmentados, não tinha campanha de remarketing, não tinha tecnologia, então a gente tinha que fazer anúncio para falar com todo mundo. Então você dava tiro de canhão em qualquer mídia que você fosse, né? Geralmente você utilizava segmentações baseadas em faixa etária e em demografia, público masculino, feminino, enfim, faixa etária, aquela coisa toda que a gente conhece, né? Então, assim, se você é um profissional de mídia das antigas e viveu essa época, deixa aqui um comentário. Ou se você também foi um estudante de publicidade e propaganda e tiver aprendido um pouquinho com esse conteúdo, por favor, deixa um comentário, curta, compartilhe com seus amigos um pouquinho sobre essa história da mídia e até o próximo vídeo.